Curva a tua cabeça, querido, fecha os teus olhos. Papai, eu sou grato a Ti, Deus. Senhor, todos neste lugar não conseguem ter noção, Deus, e saber o quanto eu sou grato ao Senhor, por estar aqui agora, Senhor, falando das Tuas coisas. Senhor Deus, para que eu realmente diminua diante do Senhor e que o Senhor cresça e que o Seu amor transborde nesse lugar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e para a Tua honra e Tua glória, Senhor Deus, a Tua unção sendo derramada neste lugar, nesta hora. Senhor, eu declaro, Senhor Deus, o derramar do Teu Espírito Santo sobre este lugar, sobre a vida das pessoas. Eu declaro, Senhor Deus, a Tua unção de amor, de carinho, de paternidade sendo derramado sobre a vida dessas pessoas nessa hora. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor tem total liberdade neste lugar, Senhor. Se em qualquer momento, Senhor, o Senhor me pedir que me cale, para que a Sua glória desça, Senhor Deus, e invada este lugar, o Senhor tem toda a liberdade, Papai, porque o Senhor é o centro de tudo isso que nós estamos fazendo, Papai. Senhor, abre os corações, Senhor. Começa pelo meu, Deus. Senhor Deus, eu quero me constranger diante da Tua presença, Senhor Deus, da Tua unção sendo derramada neste lugar. Senhor, eu declaro em nome de Jesus Cristo que todos nós, depois dessa palavra, Senhor, sairemos daqui completamente transformados pelo Teu Espírito. Eu declaro, Senhor, que quando nós sairmos daqui, nós estaremos completamente transformados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu honro a Tua presença neste lugar, Senhor. Este lugar é Seu. Nós pedimos a permissão, Espírito Santo, para falarmos em Teu santo nome. Usa-nos, Senhor, a todos nós aqui, Papai. A todos nós, Deus. Em nome de Jesus. E para a Tua glória, Senhor. Querido, eu queria que você continuasse nesse espírito ainda. Eu quero que você coloque a tua mão com todo respeito em quem está do teu lado. Se você tem uma proximidade com essa pessoa, se você tem realmente uma ligação com ela, use isso agora. Esquece de mim aqui na frente, esquece de quem está do teu lado, abraça a pessoa. Ó, o Samuel eu acho que precisa de 2 para abraçar ele ali, ó. Tá do outro lado sozinho, ó. Ah, o irmão não pode ficar sozinho aqui também agora, né? Aê. Eu quero que você tire um minutinho para orar para essa pessoa. Eu quero que você tire 1 minuto. Não quero que você se constranja, eu quero que você levante a tua voz. Ore pela vida dele. Querido, tenha consciência que você está tocando na vida de alguém. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas você está tocando sobre o melhor que ele tem. É a vida dele, querido. Aquilo que ele tem de melhor. Abra a tua boca, declare sobre ele. Declare o amor de Deus sobre ele. Observe que parece que tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em abraçar outras. Se essa pessoa está do teu lado, ajude a ela. Vai você e abrace ela. Traga para perto de você. Encoste ela no teu peito. Senhor, derrama da tua unção neste lugar, Senhor. Todo poder sobre o teu nome, Senhor, derrama neste lugar. Uma unção de amor e paternidade, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, seja manifesto neste lugar, Senhor. Enche este lugar com a tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus. Tu tens liberdade, Deus, entre nós. Em nome de Jesus Cristo, Papai, nós declaramos a tua presença neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Eu quero que você seja sincero comigo. Mas que você seja sincero diante de Deus. Quem realmente sentiu, seja sincero. O amor
total do seu irmão entregue a você nessa hora? Seja sincero. Levante a mão, se exponha. Quem realmente sentiu? Glória a Deus. Querido, eu quero te dizer que existem pessoas aqui dentro que não levantaram a mão. Você entende a profundidade disso? Só tem duas opções. Ou elas realmente não estão ligadas ao corpo de alguma forma, por algum motivo, estão dispersas, porque talvez isso possa ter acontecido, ou elas realmente não sentiram de você aquilo que deveria exalar de você. Você entende a profundidade disso? Você entende? Existem pessoas que têm dificuldade de exalar isso. Tem pessoas que têm facilidade, isso sai natural com elas. O Marlos estava falando, o pastor Marlos estava falando, você me perdoe se às vezes eu esquecer de falar o pastor ou o apóstolo, mas eu amo tanto esse rapaz aí que fica mais pessoal. Querido, tem pessoas que têm dificuldade, pessoas que não conseguem, sente, por favor, não conseguem fazer isso de maneira natural. Elas se sentem um pouco retraídas em relação a isso. E eu vou explicar para você que talvez isso seja parte da nossa responsabilidade mudar. Amém? Abra a tua palavra no livro de 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Primeira Timóteo 2, de 5 a 6. Querido, você já se perguntou qual o valor real da sua entrega? Você já olhou para você mesmo e você já percebeu, já conseguiu avaliar de 0 a 100% quanto você está entregando da sua vida para as coisas de Deus, para as pessoas que estão ao seu lado, para a sua família, para os teus amigos? Você já fez essa autoanálise? Quanto de você entrega para as pessoas? O quanto você não é superficial, o quanto aquilo vem real de você para a vida das outras pessoas? Você já se autoavaliou? E para a gente poder falar sobre isso, essa palavra é muito profunda. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos e serviu de testemunho a seu tempo. Querido, Cristo não viveu o testemunho somente para o tempo dele. Ele viveu esse testemunho de entrega para o tempo dele e para todo o tempo que viesse após a vida dele. Esse testemunho de entrega de Cristo foi tão profundo que ele dura mais de 2000 anos e não vai se encerrar. E quando você fala sobre entrega, você precisa entender o que isso quer dizer. Procurando no dicionário, ato ou efeito de entregar-se. Ato ou efeito de entregar-se. Rendição. Transmissão ou cessão. Dar para alguém alguma coisa. Comprometimento. E aí é importante avaliar o que cada uma dessas coisas quer dizer. Ato ou efeito. Tudo que você faz tem um efeito. Existe uma lei que fala sobre ação e reação. Quem já ouviu falar sobre isso? Amém? Quando você pega uma bola e chuta, você fez uma ação. Essa bola vai para um determinado caminho. É uma reação da bola. Quando você entra numa situação e você tem o ato de entregar alguma coisa, ela é ou espontânea para alguém, ela tem que ser sempre espontânea para alguém ou para alguma coisa. Nós estamos falando com líderes aqui hoje, é isso? Quem é líder? Levante a mão, por favor. Tá. Quem não é, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida. Essa liderança vem sobre a sua mão e muito em breve. Você vai desejar isso, querido. Tanto, que você nem imagina.
Eu declaro, eu profetizo isso sobre a sua vida. Quando você tem o ato de entregar alguma coisa, você causa não uma reação, você causa um efeito. Imagine um pai, antes da conversão, alguém que tinha uma história de brutalidade, alguém que tinha uma história de dor, e esse pai espanca o filho durante muito tempo. Acho que muita gente conhece uma história assim, né? E aí, em determinado momento na vida deste homem, ele se converte, conhece Jesus Cristo, e ele muda completamente a vida dele. No primeiro momento em que ele está espancando e batendo o filho, ele está chutando a bola. Qual seria o destino comum dessa criança, desse menino? Continuar o caminho de destruição, de dor. Mas quando esse homem se converte, quando ele se entrega, quando ele coloca a vida dele realmente naquilo que ele está fazendo, e ele começa a caminhar segundo a direção de Deus e muda o contexto da vida dele, ele começa a gerar um testemunho. O que acontece muitas vezes com esses filhos? Eles começam a observar o testemunho do pai, e aquela reação que o levaria para um lugar, passa a ter um efeito, e ele muda de lugar, ele muda de direção. Ele começa a ver que aquilo não precisava ser daquele jeito, que não precisa mais continuar daquela forma. Então, o seu ato de entregar a sua vida para Jesus Cristo e viver uma vida segundo a direção de Deus, não passa a ter mais causa ação e reação, ela passa a ter causa, ato e efeito. Um efeito positivo. Quando você se rende a alguma coisa ou alguém. Quando você se rende, você entrega alguma coisa a alguém. Quando você se rendeu a Cristo, você entregou a sua vida a Ele. E quando você se rende a alguém, você fica debaixo dessa pessoa. E você segue o mesmo caminho e as regras e as orientações do seu Redentor. Isso é claro para todos nós. Amém? Amém? Quando você cede, você transita alguma coisa para alguém, é de livre e espontânea vontade. E quando a gente fala de comprometimento, é alguma coisa que tem que ser de dentro de você, senão não funciona. Pode estar parecendo um pouco estranho falar sobre essas coisas assim, a princípio, né? Mas quando nós falamos sobre liderança, nós falamos sobre comprometimento, nós falamos sobre ato e efeito, porque nós temos pessoas ao nosso lado, temos pessoas que estão esperando algo de nós, pessoas que estão olhando para nós e através do nosso ato de entrega e testemunho de entrega, em vez de seguirem a reação, elas vão ter um efeito diferente e vão mudar. E aí a gente fala sobre comprometimento, que é uma coisa que tem que vir de dentro. Quer ver? Ó, vamos criar uma metáfora aqui. Deixa eu pensar em alguma coisa. Quem joga futebol aqui? Jesus Cristo, só tem 2. 3 com o Olivier. E aí, pastor? Joga ou não? Ah, entendi. Uma vez por ano. Olha aí a voz falando, hein? Então, querido, imagina que você é um cara que joga futebol de vez em quando. E aí você saiu da tua casa, foi lá no teu quarto, né, Samuel? Pega aquela mochila, que ela já está pronta, cara. No meu tempo era aquelas chuteiras, vocês vão rir agora, mas eu sou dessa época. Como? Strike? Não, o meu é do tempo da Topper e da Rainha ainda. Hoje é tudo Nike, Adidas, essas coisas, né? Você puxa a tua mochila do canto, ela já tem o teu shorts, o teu calção, o meião que vem até o joelho assim, ó. Aquela caneleira abençoada, e aí você começa a vestir, começa a pôr aquela armadura, né? O cara vai pro campo, daí chega lá e tchá, 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 e 10 pula chinelo, e corre para um lado, corre para o outro, 10, 8, 7, aí o cara senta no chão e vai alongar.
A hora que ele vai assim, vem aquela força do inferno, que parece que trava a perna dele, né? Que só pode ser do inferno, porque o cara não consegue alcançar a ponta do dedão. Né? Cara, eu fazia isso tão fácil, agora não chega lá. O inferno está com uma força contrária, travando a perna, a barriga não deixa. E aí vem aquele negócio dentro de você e fala assim: segunda-feira eu estou na academia. Segunda-feira você está lá, cara. Você vai descer a mão e vai fazer tudo que você puder, porque em 40 dias, 45 dias, você não vai estar mais correndo no campo com os teus amigos e dando seta com a língua para um lado e para o outro. Você vai estar lá, vai estar fazendo teu gol. Você entende que isso é comprometimento? É alguma coisa que sai de dentro de você com uma força tão grande que você entende que precisa mudar determinada coisa na tua vida? E isso flui de você de uma maneira diferente. Concorda comigo que é diferente de você chegar na tua casa e tua esposa olhar para você, viu? Você precisa ir para uma academia. Ah, não, tá, beleza, segunda-feira eu vou. Uma coisa é alguém dizer alguma coisa para você, e você achar que você vai cumprir, ou até não se sentir muito bem com aquilo e não fazer. E a outra é você viver aquilo de dentro para fora, aquilo te causar um comprometimento, algo que faça com que você realmente realize aquilo. O comprometimento, ele só funciona se ele vier de dentro para fora. Se você realmente acreditar nisso. O grande segredo de uma boa entrega é se você acredita nela de verdade ou não. Se você não acreditar naquilo com convicção, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E assim, nem sempre a nossa entrega vai ter aquilo que a gente espera. Quando você fala, principalmente quando você fala sobre trabalho, sobre família, sobre igreja, você está sujeito a outras pessoas, aos teus amigos. Nem tudo depende 100% de você. Às vezes você tem um grau de entrega tão grande para alguma coisa no teu trabalho, mas talvez aquilo não foi do jeito que deveria, não soou do jeito que soaria. Quem trabalha na vida secular, quem está no corporativo, sabe que muitas vezes você entrega alguma coisa, e você fez o teu melhor, você entregou o melhor que você podia, mas aquilo parece que ainda não agradou a todo mundo. Isso acontece no meio da nossa família. Você faz o teu melhor, você entrega o teu melhor, mas parece que isso ainda não alcançou todo mundo na profundidade, na expectativa que você imaginava que iria acontecer. Isso acontece com os amigos, isso acontece na igreja. Só que tem um lugar que isso é diferente. Nós estamos falando de coisas da terra, mas existem as coisas do céu, que quando você entrega na quantidade certa, na qualidade certa, algo acontece de maneira sobrenatural. Quando você entrega o seu louvor e a sua adoração em profundidade, quando você deixa a sua música de lado, quando você esquece do tom certo, da cifra certa, não que isso não seja importante, não é isso, querido, tem que fazer com excelência as coisas de Deus. Mas quando você entrega isso, como a palavra diz, e ela chega como aroma suave às narinas de Deus, isso causa um efeito sobrenatural no céu. E o que está no céu desce sobre a sua vida de maneira sobrenatural. Quando você entrega as coisas com profundidade no céu, elas descem com profundidade sobre a sua vida. Isso é uma regra. Quando você entrega as situações do teu dia na mão de Deus, e não tira das mãos de Deus, muitas vezes elas não se resolvem, não se realizam da maneira que você imaginava, mas elas acontecem. Elas se realizam. Elas se tornam palpáveis na sua vida. Porque você realmente colocou na mão de quem resolve da maneira correta.
Você entregou nas mãos de Deus. Quando você tem um filho passando por uma dificuldade grande, quando você tem uma esposa, quando você tem alguém doente, e que você dobra o teu joelho, rasga teu coração, se lança na presença de Deus de maneira sobrenatural, intercedendo pela vida dessa pessoa, salvo se Deus tem um plano completamente diferente para ela, cara, o inferno não consegue resistir. O inferno não resiste. Se você entrega de verdade, na profundidade das coisas, como elas têm que ser entregues, o inferno não resiste. É uma lei, é uma regra básica. Querida, entrega na mão de Deus, de verdade. Entrega na mão do Senhor de verdade. E Ele vai fazer. Intercede mesmo, com todo o teu coração, pela tua família. Entregue, porque Ele vai honrar. Ele vai honrar. Ele vai honrar. Querido, quando você coloca as coisas na medida certa, na proporção certa, o Senhor faz. Espírito Santo, derrama sobre a vida dela, Senhor, de maneira sobrenatural, papai. Tu és aquele, Senhor, que faz a diferença, Deus. Tu és aquele que abre, Senhor Deus, o que Satanás tem tentado fechar, Senhor. Jesus, Tu és presente nesse lugar, papai. Ei, Jesus, Tu és bom. E as vidas que Deus coloca nas tuas mãos, querido? Quantos filhos, Samuel? 3? Uma esposa? E aí, Oliver? Uma filha longe? Intercessão, joelho no chão, entrega. Só você sabe a dor que isso traz. Se não tiver a confiança em Deus, não sustenta. Teu ministério, Marcos? Da onde você veio? Todo mundo conhece tua história aqui? Esse cara é um vencedor em Cristo. Honre quem está cobrindo a vida de vocês, porque o preço que esse cara pagou tem a ver com o que nós estamos falando aqui, sobre entrega, sobre rendição, sobre atitude, e outros grandes pastores que nós conhecemos, outras pessoas que são anônimas entre as igrejas, pessoas que pagam o preço. Entrega uma aliança, querido. Quando você diz que você faz isso, tem gente do seu lado acreditando em você. Tem um cara lá em cima que assina embaixo como teu avalista. Uma aliança não pode ser quebrada. Se existe alguém confiando em você, se existe alguém junto com você, essa pessoa espera em você. Isso é no teu casamento, isso é no teu trabalho, é no ministério, é no relacionamento. Tem gente confiando em você, querido. Deus confia em você. Não quebre essa aliança. Entrega é uma aliança. Se você entregou nas mãos do Senhor, se você entregou sua vida para um relacionamento, e aí a gente entra numa parte que eu gosto muito, que é vida. Não quebra essa aliança. Tem gente chorando porque alianças foram quebradas. Tem gente morrendo por alianças quebradas. Tem gente indo para o inferno, querido. Você tem noção do que é isso?
O maior patrimônio que um ser humano tem é a vida dele. Você sabia disso? É o tempo em que você caminha sobre esta terra. Quando você toca numa vida, quando você entra na vida de uma pessoa, você está tocando no que ela tem de mais valioso. Você está tocando na história da vida dela. Espírito Santo. Ah, Deus Santo. Espírito Santo, abraça ela. Pode, querida. Querido, quando você toca na vida de uma pessoa, você não tem noção do que a história dela pode dizer. Você não tem noção nas coisas em que ela pode ter vivido, passado. Você pode não entender o que ela está passando naquela hora, porque nem sempre o que você está enxergando é o que está dentro do coração dela. A tua história é importante, querido. Você pode até, muitas vezes, eu e o Samuel estávamos falando disso na hora que a gente estava vindo para cá. Querido, você pode até não gostar da tua história. Você pode ter vindo de um lugar onde você nem imaginaria ter vindo, ou se quando você pensa nisso, você fala, Senhor, eu quero esquecer de onde eu vim. Eu quero esquecer das coisas que eu passei. Eu quero esquecer das coisas que eu fiz. Eu estava conversando com o pastor ontem, e sabendo sobre a história dele. E esse pastor, que paga o preço pela vida das pessoas hoje de uma maneira tão grande, gente. Esse cara já matou. Esse cara já mandou matar. Esse cara já traficou. Esse cara já adulterou. Ele já traficou. Ele acabou com famílias. E Jesus alcançou a vida dele. E ele glorifica, e você percebe até na esposa dele orando, quem tem essa percepção, a oração dela agradecendo a Deus por mais um dia de vida em que foi possível ficar em pé, sem ser abatido. Porque eles viveram uma vida esperando alguém bater na porta deles e assassinar o esposo. Eles imaginavam que cada vez a campainha tocando no portão era a polícia para levá-lo. Que no caso dele seria melhor, porque pelo menos ele iria preso e não seria morto. Entende? E isso passou, Jesus resolveu isso. Como resolveu na minha vida um monte de coisas, como resolveu na sua. Glória a Deus por isso. E hoje ele ainda tem que explicar para os filhos dele, que já estão numa fase de crescimento, quem foi o pai? Quais foram aquelas coisas feitas? E isso dói nele até hoje. Ele sabe que isso tudo Jesus Cristo já resolveu. Mas a vergonha daquilo às vezes vem. Isso não é diferente conosco. Nós não podemos ser hipócritas. Que as coisas que nós passamos na nossa vida ficaram esquecidas. Sim, Jesus cobriu tudo isso com o sangue dele. Mas é a tua história. Entende? É o que você tem de melhor. Entende, querida? As dificuldades, as alegrias. É a sua história, é a minha história. Você não pode mudar a tua história. Ela faz parte de você. Né, Isaura?
Sofrimento, alegria, coisas boas, coisas que você gostaria que fossem diferentes. É a sua história. O que você pode fazer é construir um futuro diferente. É recomeçar. É ser feliz. Fazer do jeito certo. Nós estávamos falando sobre isso. Tu está entregando alguma coisa para isso? Você entrega alguma coisa para fazer do jeito certo? Tudo muda. Você deixa de agir por ação e reação. Passa a ser ato de entrega e efeito. Você começa a seguir por caminho diferente. Começa a levantar uma igreja sobre a sua vida. Senhor, eu não sei como é que eu saí do país, onde é que eu estou indo, onde é que o Senhor está me levando. Nem imaginava que isso ia acontecer. Não foi essa a nossa conversa essa semana? E vai mais longe. E vai mais longe. E mais um CD, Samuel. E mais um novo trabalho. E Deus fazendo. E você transformando a sua vida. Olhando para a tua história. E reconstruindo alguma coisa diferente. Você entende o que nós estamos falando? Não é nada das pessoas para nós. É de nós para nós mesmos. De nós para Deus. Coisas que cabem a nós fazermos por nós. Para que aí nós estejamos preparados para fazer pelos outros. Entende? É sobre vida, querido. Sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sobre as coisas que nós temos que entregar. Sobre quanto nós temos que nos render. Sobre quanto as alianças que nós temos têm que ser restauradas. Para que nós possamos transbordar isso para outras pessoas. Você compreende isso? Tem um escritor que eu gosto muito, chamado Christian Barbosa. Ele escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo. Alguém já viu? Já leu? Conselho de alguém que quer te ajudar muito. Anote esse nome. A Tríade do Tempo. Compre esse livro. Custa R$38. Ele fala sobre você mudar o nome do tempo. Eu não tenho mais tempo para isso, não tenho mais tempo para aquilo. O tempo está curto, a coisa está acontecendo assim em pouco tempo. Mude o tempo por vida. Eu não tenho mais vida para isso. A minha vida está passando. Quanta vida eu perdi. Quanta vida ainda eu tenho. E aí ele fala sobre o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Tudo que é importante é aquilo que você realiza no seu dia a dia de maneira correta, no tempo certo, e que rende frutos bons. Como a palavra diz, do fruto a seu tempo, da chuva serôdia. Tudo que é importante na tua vida começa sendo produzido no tempo certo. E ele frutifica no tempo certo, com o sabor certo. Existem as coisas circunstanciais, que são aquelas que você faz no teu dia a dia, que te fazem perder vida. Que tomam sua vida. Que desviam a sua vida do que é foco. Vamos usar um exemplo básico de Facebook. Quanta vida, vamos trocar, quanta vida você perde no dia olhando coisas que realmente não te edificam. Tem coisas boas no meio. Claro que tem. Sim, o mundo ficou mais próximo através disso. Só que você entende que tem coisas que você gasta a sua vida, seu tempo, que não te edificam. Essas coisas circunstanciais, elas tiram o teu tempo de fazer aquilo que é importante na sua vida. E aquilo que era importante na sua vida passa a ser urgente. Entende? Tudo aquilo que é importante, que você não faz no tempo certo, na maneira certa, se torna urgente. Você tem lá na tua empresa
um trabalho para entregar, você fica enrolando, ou na faculdade. É importante isso. Alguém depende disso. Mesmo que seja você, para uma avaliação importante. E você vai deixando aquilo, perdendo tempo com outras coisas. Em muito pouco tempo, rapidamente aquilo se torna de importante a urgente, emergencial. Por que eu estou falando isso? Querido, você que é líder, e você que em nome de Jesus Cristo vai ser, não perca tempo com coisas que não precisam. E gastem tempo com aquilo que realmente vale a pena, que são as vidas. Porque hoje ainda é importante, mas Jesus está voltando e isso vai começar a ser emergencial. E se você se detiver nas circunstâncias, gastando tempo com o que realmente não é importante, querido, talvez isso fique emergencial para você, porque o Senhor vai contar aquilo que está colocado nas tuas mãos e que você não tem dado conta. Difícil pensar desse jeito, né? Incomoda. Mas é uma realidade, irmão. Tem muita gente indo para o inferno porque o circunstancial tem sido mais importante do que o importante. Infelizmente. E eu quero te convidar. Em cima de tudo isso, sobre entrega, aliança, sobre tocar na vida das pessoas, sobre colocar a mão naquilo que é o melhor patrimônio que elas têm, que é a história delas. Que você lembre quando você chegou nessa igreja. Ou quando você chegou para o Evangelho. Vamos deixar a placa de lado. Deixar Alcance, Oliveira Verdadeira, Batista Shalom, Aba, PIB, outras. Esquece isso. Eu sou um homem do reino. Entende? Eu hoje estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores. Meu pastor foi até a minha casa ontem à noite, junto com a esposa dele, impor as mãos sobre a minha vida, me abençoando para estar aqui. Mas ele é um servo de Deus, ele não é um pastor do Alcance. Eu sou um homem do reino. Marlos é um homem do reino. Deus simplesmente, nesse tempo, colocou uma placa e uma visão nas mãos dele, para fazer o que o reino precisa de uma maneira diferente. Então, querido, quando você veio para Jesus Cristo, como é que você foi? Como é que você estava? Você ainda vivia na história da sua vida que você talvez não gostasse. Como é que você foi recebido? Quais eram as suas expectativas? O que você esperava? Eu estou arrebentado, destruído, eu vou para um lugar onde eu preciso ser cuidado. Amém? Quem veio assim, dessa forma? Eu vim. Cara, eu vim quebrado mais que arroz de terceira. E aí você vem, entra no lugar, começa uma caminhada, conhece pessoas. Que testemunho você encontrou quando você chegou? Quais as pessoas que você viu e o que você viu nelas que realmente te fortaleceu? Como é que essa igreja está recebendo as pessoas? Elas conseguem olhar para nós e ver segurança, ver testemunho, ver uma vida que vale a pena seguir, alguém que realmente derrama amor sobre a vida delas. Cara, porque quando chega alguém na igreja moído, ele quer cuidado, ele quer amor, ele quer carinho, ele quer que você venha e abrace, que quando você vai orar, você junte ele no teu peito mesmo. Alguns ficam até meio assim, entende? Mas se junte ele no teu peito e entregue a tua vida sobre a vida dele. Porque senão não causa efeito. Se não tem entrega verdadeira, se eu não
pulo no cangote do irmão aqui, ó, e abraço ele de verdade para orar com ele e falar: Jesus, é sobre a sua vida, querido. O Senhor vai te tirar do lixo, vai te colocar numa posição de bênção, porque é isso que Ele tem para a tua vida. Se eu não passar essa segurança para ele, você acredita em mim? Crê? Você crê que Jesus vai fazer isso? É isso que tem que ser. Se você não passar isso para as pessoas, se você não olhar no fundo do olho delas e dizer: a tua vida vai ser melhor, a tua vida financeira vai ficar redondinha, vai funcionar. Toda aquela doideira de que você não era amada, não era querida, talvez você não tivesse o nível que você deveria ter para as pessoas te amar, isso tudo vai passar. Você acredita nisso? Se você não entrega isso para as pessoas na profundidade, se você não coloca isso de verdade nas mãos dela, através do teu testemunho, da tua entrega, do teu ato, não vai haver efeito. Como que você encontrou as pessoas quando você chegou? Você recebeu do jeito que você queria? E eu vou dizer para você, a grande maioria não encontra. Elas vêm com uma expectativa, permanecem um tempo, e daqui a pouco elas só veem a podridão em um monte de coisas. E aí ela olha: ah, eu vim para cá esperando isso, esperando aquilo, fazendo isso, mas nada, não tem nada, esse negócio não funciona. Estou acostumado a ver já coisa errada no meio de todo mundo, já estou até descrente disso. Eu estou porque eu tenho que estar, porque eu sei que é bom, mas... E aí começa a se criar uma geração de murmuradores, pessoas que não terão força para alcançar o objetivo que Deus tem colocado. Pessoas descrentes, crentes no nome da placa, mas descrentes que as pessoas têm coisa boa para dar. Querido, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que Deus falou comigo sobre isso: o melhor do ser humano é ser humano. Sabe, o que você tem de melhor dentro de você é ser você. É ser humano, sim. Ter dor, ter alegria, ter tristeza, chorar. É bom ser humano. É bom você olhar para um pastor e não achar que ele é super-homem. Nós estávamos falando sobre isso agora. Esse cara tem família. A esposa dele tem necessidades. Cara, ele pega gripe. Ele fica resfriado, ele tem febre. Os filhos gostam de comer uma bala, um chocolate, brinquedo. Eles não são anjinhos, entende? Não são seres celestiais que só sobem peladinho tocando ar. Você entende? Quando você entra num casamento, por exemplo, e você entra disposto a ser feliz, eu tenho que te dizer, você vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque você tem que entrar no relacionamento, seja ele um casamento ou qualquer coisa, querendo e desejando com todo o seu coração fazer alguém feliz. Você entende isso? Quando você leva o teu coração a tentar fazer alguém ser feliz de verdade, consequentemente, você para de cobrar aquilo para você e você vai receber. Entende? Se você chutar um cachorro, o que ele vai fazer com você? Hã? Se você for lá e passar a mãozinha no pescocinho dele, que bonitinho. A grande probabilidade, não em todas, mas a grande probabilidade qual é? Bana o rabinho, vem cheirando e pronto. Pode ser um Rottweiler, pode ser um Schnauzer. Se você entrega algo, se você vai disposto a entregar alguma coisa para alguém, automaticamente você vai receber isso. Quando você vai desprendido de querer alguma coisa em troca, isso vem. Isso vem. É natural. É uma lei básica. Sabe, o que nós temos dado é importante demais, sabe? Porque isso está fortemente ligado àquilo que vai voltar para nós. Nós temos que corrigir, gente, aquilo que nós chegamos no lugar e encontramos e que não era adequado. Nós temos que corrigir em nós mesmos. E fazer isso frutificar para o corpo. Para que as coisas mudem. E não seja gerada uma geração, não seja criada uma geração de murmuradores. Gente que espanta a bênção e não traz a bênção para perto.
1 Timóteo 4,12 diz assim, ó: ninguém despreze a sua mocidade, a sua história tem valor. Quando eu digo isso para você, é bíblico, não sou eu que acho. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torne-se padrão dos fiéis, olhe para a tua história, olhe tudo aquilo pelo que você passou, reconstrua a sua história, transborde para as pessoas a tua história diferente, olhe para elas e fala assim: gente, é possível mudar, é possível um cara vir do mundo e estar num púlpito pregando para alguém, porque é melhor, é possível alguém sair do mundo e se tornar um pastor, é possível alguém vir do relacionamento completamente destruído e ter isso reabilitado por Deus. A sua história tem valor, e você tem responsabilidade sobre ela, para fazer ela ser uma boa história. Ninguém despreza a sua mocidade, pelo contrário, torne-te padrão aos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Querido, a gratidão tem que ser um combustível na tua vida. Pare de murmurar com a tua vida. Pare de murmurar pela tua história, porque o teu casamento não foi, os seus filhos isso, você aquilo. Mude ela. Troca a chavinha. Sabe? Só vamos ser alguém fazendo a diferença na vida das pessoas se nós realmente alcançarmos o padrão de Cristo. E olha o que se isso não acontece. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Você entende o tamanho da sua responsabilidade, da minha responsabilidade, da responsabilidade do seu pastor? A palavra de Deus manda que as pessoas nos imitem. O que você tem sido? O que eu tenho sido? O que eu estou gerando com a minha vida? O que eu estou gerando com a minha entrega? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Samuca, me ajuda? Samuel é um grande amigo meu, gente. Pessoa que eu amo demais. Uma das coisas que a gente precisa pensar é o quanto vale a pena a gente viver como a gente está vivendo e o quanto vai valer a pena se a gente mudar. Seus liderados, os meus liderados, eles precisam ver em nós alguém que é humano, alguém que erra, alguém que não é um Superman, uma Mulher Maravilha, mas alguém que está disposto a escrever a história diferente. Alguém que está disposto a colocar as vidas deles em comunhão com as nossas e as nossas com as deles. Eu podia chegar para vocês aqui e falar um monte de metodologia do MDA que vocês já sabem, vocês têm essas informações o tempo todo. E isso tudo que eu estou falando para vocês não é nenhuma novidade, absolutamente nenhuma. Mas são coisas que nós precisamos ser lembrados todos os dias, de que a vida das pessoas é um patrimônio maravilhoso dado por Deus. O Espírito Santo habita dentro delas. O Espírito Santo habita dentro de nós. Esses dias atrás eu tive uma situação, cara, que eu fiquei bem constrangido, assim. Deus me surpreende. Eu tinha um amigo, aliás, tinha uma senhora que me ligou do interior de São Paulo, de onde eu vim, me pedindo ajuda, porque o filho dela
filho dela estava sem trabalhar, ele tem um filho especial. E no interior estava limitado demais, e ela me pediu para tentar ajudá-lo aqui. Eu conheço algumas pessoas e tem um amigo meu, em especial, que é dono de uma loja muito grande de móveis, assim, sabe? E aí, esse menino veio do interior para cá, de ônibus, viajou 8 horas de ônibus. Eu peguei meu carro, fui buscá-lo na rodoviária, botei no meu carro, levei para conversar com esse amigo meu. Já tinha ligado para esse meu amigo umas 2 vezes antes, falado do menino. E aí nós fomos lá, conversamos, e ele deixou o gerente dele conversando com o rapaz, e ele sentou na minha frente e começou a sair lágrima do olho dele, assim. Eu falei, cara, o que está acontecendo com você? Ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, por quê, cara? O que eu fiz de errado? Você conhece o Piá? Ele já fez alguma coisa ruim aí? Ele falou, não. Olha o que você está fazendo, você está ajudando esse cara de um jeito assim que... Eu falei, mas por quê? Eu estou fazendo nada demais. Eu falei, você que está aqui na minha frente, é o dono de tudo isso aqui, espero que Deus toque no teu coração e Ele tenha alguma coisa para oferecer para você, né? Para que ele saia daqui empregado, ele possa dar resultado na casa dele lá. E ele me falou assim, você não está entendendo, né? Eu estou aqui sentado atrás de uma mesa. Eu posso dar um emprego para ele, ou não. Acredito que até isso vai acontecer, porque parece que ele é um menino bom. Mas quanta gente falta que largue mão de tudo que está fazendo, que deixe de lado as coisas suas particulares e pegue na mão das pessoas e leve elas até um lugar onde elas se sintam seguras para tentar alcançar um objetivo. Ele falou, eu quero isso para mim. Eu falei, querido, eu quero o emprego de você. Deus te usa dessa forma. Deus está usando a minha vida de uma maneira e usando a sua de outra. Eu estou de um lado da mesa, você está do outro. Mas isso independe, não tem nada a ver quem está fazendo mais ou menos. Não existe isso. O que existe é alguém fazendo alguma coisa. Entende? Querido, então, eu queria que você olhasse para a tua vida. Se coloque de pé. Eu não quero tomar teu tempo mais. Samuca, Deus abençoe tua vida, cara. Sabe que eu te amo, né? As pessoas têm visto amor na sua vida? As pessoas têm sentido amor na sua vida? O que eu tenho mais pedido para o Senhor é que as pessoas consigam sentir o transbordar de Deus em tudo que eu fizer. Que as pessoas, elas nas coisas mais simples, elas vejam o agir de Deus. E que as vidas delas sejam transformadas, e que elas entendam que o que elas viveram e o que elas vivem é importante. É uma história de vida. Tem valor para Deus. As vidas são presente de Deus. Deus gastou tempo preparando todo um jardim para colocar você lá dentro. Pensa que Deus começou, pintou um quadro maravilhoso e colocou o homem lá dentro. Deus desenhou a tua vida, querido. Deus te tirou da lama, te tirou do buraco. Deus consertou as coisas que precisavam ser consertadas. O que ainda não foi concluído, Deus está fazendo. Deus está trabalhando, querido. Eu não sou absolutamente ninguém, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui, ó, está falando no teu coração. Se eu sair daqui hoje só com você compreendendo o que é a vida de alguém,
que a história das pessoas é importante, que elas errando ou acertando o que elas fizeram no primeiro momento foi o melhor que elas podiam ter feito. Se elas erraram e esse erro impactou em vocês, elas tentaram de alguma forma fazer da melhor maneira possível, e isso não teve o desfecho que deveria, mas elas tentaram. Era o melhor que elas podiam ter feito, e às vezes isso pode ter resbalado em você, te machucado. Então, no mínimo, perdoe essas pessoas. Entenda que a vida dela é tão importante quanto a sua, que ela é tão templo do Espírito Santo quanto você. E que você não deve perder tempo com coisas circunstanciais, segurando perdão, murmurando, porque tem coisas muito mais importantes para serem feitas, querido. Antes que elas se tornem emergenciais, urgentes, Jesus Cristo está voltando. Sabe, fora do muro do castelo, aqui, ó, lá fora do portão do castelo, tem um mundo de pessoas que precisam de ajuda. Mas tem uma coisa, eu não sei se eu coloquei essa palavra aqui, essa referência. Gálatas 6, de 9 a 10. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da nossa família. Querido, se você não cuidar daqueles que Deus tem colocado no teu colo, porque aqueles que precisam de ajuda querem colo. Se você não cuidar primeiro daqueles que são de dentro dos muros do castelo, você talvez não vai conseguir e buscar aqueles que precisam. Se você não tiver com o teu coração e com a tua vida alinhada com aqueles que Deus tem colocado, às vezes, eu tive células na minha casa com 45 pessoas, isso é insano, mais 15 crianças lá em cima no ático, brincando e sendo ministradas, é insano, entende que isso não é bom? É impossível dar vida para 45, 50 vidas de uma vez só, num dia por semana ou em 7 dias. Mas você consegue dar vida para 2, 3, talvez você ainda não seja líder, mas você tem filhos, você tem pais, você tem amigos. Se você é líder, talvez você não tenha 50, não tenha 5 células com 45 pessoas, você não tenha uma igreja com 300, 400, mas você tem 4 que Deus colocou na tua mão. Cara, deixa ele entrar na tua vida, deixa a tua vida entrar nele, impacte ele com a tua vida. Que o ato cause efeito na vida dele. Que o ato da entrega mude a direção em que ele poderia estar caminhando. Se você só isso, sair com uma consciência daqui, o Espírito Santo já usou a minha vida. Sabe, às vezes nós precisamos nos dobrar diante de Deus e consertar coisas. Se você precisa fazer isso, querido, você está na casa de Deus. Você é filho, querido. Se isso está acontecendo na tua vida, vem aqui na frente. Mas seja sincero. Se isso está realmente acontecendo na tua vida nesse tempo, que talvez as vidas não tenham vindo, não estejam sendo
não estejam recebendo a sua entrega da maneira que deveria. E eu não estou falando de ministério não, querido. Ministério é secundário, a princípio. Mas talvez a gente não esteja entregando a nossa vida de verdade para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, mas principalmente a Deus, querido. Quando você tem entregue a tua vida para Deus de verdade. E eu te falo, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo de verdade, a vida dele não pode entrar na sua. Mas se você ainda não fez, e você quer a vida de Cristo entrando nas tuas veias, eu sei que nós estamos aqui no meio de lideranças, mas pode ter alguém que não tenha tido essa oportunidade ainda. Se houver alguém e quiser isso, levante a mão. Eu quero orar com você. Se tiver alguém que precisa de um conserto com Deus, seja sincero, querido. Esquece que tem pastores, que tem obreiros aqui. Você e Deus sabe das alianças que foram rompidas. Levante a tua mão. Se exponha. Faz parte. Curva a tua cabeça. É o seu tempo com o Senhor, querido. Só vou orar daqui a pouco. Aproveite esses minutos. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas e as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, minhas conquistas e as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Preciso de ti. Eu preciso de ti. Apaixonadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti. Desesperadamente eu preciso de ti. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas e as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Senhor, eu preciso de ti. Preciso de ti. Apaixonadamente.
ti. Eu preciso de ti. Oh, eu preciso de ti. Ah, eu preciso de ti. Ah, desesperadamente eu preciso de ti. Oh, tua presença. Senhor, eu coloco, Deus, a vida de cada irmão nas tuas mãos, papai. Honra e glória nós damos ao teu nome, Senhor. Senhor, eu declaro vida sobre esta igreja, Senhor. Na autoridade do nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu declaro vida sobre essa igreja. Eu declaro, Senhor Deus, vidas sendo tratadas, cuidadas, Senhor. Eu declaro, Senhor, vida sendo multiplicada sobre essa igreja, Senhor. Com autoridade, com responsabilidade, com amor, Senhor. Eu declaro sobre essa igreja, Senhor, o teu sobrenatural. Senhor, eu declaro que hoje é um dia na vida dessas pessoas, Senhor, em que elas entenderão qual é o propósito das suas histórias. Que elas são importantes, Senhor, na essência em que elas são. E que os testemunhos das suas vidas, Senhor, impactarão outras vidas. Que o testemunho, Senhor, simples de caminhar, Deus, de maneira diferente, trará vida a outras pessoas, Senhor. Eu declaro isso, Senhor Deus, sobre essa igreja, com todo o meu coração na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E para a tua glória, Senhor. Tenha o teu tempinho com Deus. Não deixa isso passar, não. Abrace alguém. Abrace alguém. Abrace alguém. Deixa ninguém sozinho, não. Exercita. Coloca a vida sobre a vida dela. Isso faz a diferença, querido. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Glória a Deus. Meu Deus. Se eu sou esse poço e tem água bastante aqui, queria chamar uma pessoa aqui na frente para dar um abraço, que está aqui na igreja.